Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Gabi. Amém, amém. Começamos hoje uma nova série de mensagens que tem por título Me Deixa em Paz. Será que você pode assim profeticamente falar isso para alguém que está ao seu lado? Diga, me deixa em paz. Olha aí, já vai economizando a discussão em casa. Me deixe em paz. O tema da nossa série é paz. E que recurso poderoso, riquíssimo, raro é a paz nos nossos dias. É talvez o tesouro mais caro do mundo contemporâneo. Nós avançamos tanto, em tantas áreas, na medicina, nós avançamos nas inovações tecnológicas, mas temos tanto, porém nos falta paz. E do que é que adianta ter muito sem paz? Porque ter muito sem paz é equivalente a não ter nada. Porque paz é o que nos ajuda e nos permite experimentar a vida com leveza, com harmonia, com equilíbrio. Eu quero falar sobre esse assunto, eu acredito que vai ministrar a todos nós. Em alguma área da vida, precisamos viver a paz de Deus. E o Evangelho nos promete paz, Jesus falou sobre isso. João capítulo 14, eu quero que você me acompanhe no versículo 27, palavras do Senhor Jesus, e antes de ler esse versículo com você, vale a pena aqui um pouco de contexto. João capítulo 14 é um dos capítulos de despedida, em que Jesus estava se despedindo dos seus discípulos. E ele faz algumas promessas, é como alguém que está partindo e escrevendo um testamento. E ele diz, eu vou deixar para vocês alguns presentes, algumas dádivas. Por exemplo, é em João capítulo 14, que Jesus diz, eu deixarei o Consolador, o Espírito Santo. E aqui no versículo 27 ele diz o seguinte, olha o que eu vou deixar. Deixo a paz a vocês, a minha paz dou a vocês. Jesus aqui está dizendo, eu quero deixar uma paz que é única, que é especial. Deixo a paz, não é qualquer paz. E ele diz, é a minha paz, é a paz que eu tenho no meu espírito, na minha vida. E você há de concordar comigo que Jesus tinha uma paz diferenciada. Porque Jesus é alguém que tem e teve todos os motivos para viver sem paz. Mas apesar das circunstâncias, ele era um homem pacificado no seu interior. Jesus enfrenta o seu julgamento ali no Sinédrio com paz. Jesus enfrenta Pôncio Pilatos com paz. Jesus sobe a cruz do Calvário e ele dá o seu último suspiro em paz. Jesus de Nazaré, com tantas resistências, tantas oposições, é alguém que tem a paz de Deus no seu coração. E ele diz, essa paz que eu tenho e que eu experimento, é essa paz que eu quero dar a vocês. Porque ele fala mais na frente desse mesmo versículo, ele diz assim, não a dou como o mundo a dá. Ele diferencia a paz que ele tem para nos dar, da paz que o mundo tem para nos oferecer. Jesus conhece a paz que as pessoas no mundo experimentam. Ele sabe que, de maneira geral, as pessoas entendem paz como uma sensação de tranquilidade que se apodera de nós quando tudo está bem. A paz que o mundo tem é uma paz entre guerras. É uma paz que existe entre o fim de um problema e o começo de um outro problema. Ou seja, estou com um problema com a minha mãe, resolvi, agora estou em paz. Mas aí veio o problema com a minha sogra, perdi a paz. Estou com um problema aqui no meu âmbito profissional, resolvi, estou em paz. Mas agora caí numa crise financeira, perdi a paz. A paz que o mundo tem, a paz que o mundo experimenta, é uma paz que dura o fim de um problema até o começo de um novo problema. É uma paz entre guerras. Então Jesus está dizendo, eu sei que o mundo também oferece uma paz, mas eu, Jesus, quero oferecer para vocês um outro tipo de paz. Uma paz que não é dependente de circunstâncias. Uma paz que não está condicionada ao momento. Eu quero dar para vocês a minha paz. E essa promessa do Evangelho é tão linda, tão poderosa. Mas aí entra a grande pergunta, como viver essa paz plena prometida por Jesus? E Jesus nos deixa a promessa. Mas eu quero entrar em uma outra figura bíblica,
para entender com você a prática, o como viver essa paz. Nós vamos mergulhar na vida do apóstolo Paulo, porque Paulo é alguém que teve muitos motivos também para viver sem paz. Quando nós lemos a história do apóstolo Paulo, percebemos um homem que sofre, que experimenta duras perseguições, resistências. Por exemplo, em Atos dos Apóstolos, é esse sempre o padrão. O apóstolo Paulo chegava em um lugar, pregava o evangelho, pessoas se convertiam, frutos surgiam, logo em seguida resistências, perseguições, prisão, apedrejamento, expulsão, e lá vai o apóstolo Paulo, saindo pelas portas do fundo. Então Paulo é alguém que tem experiência para falar sobre esse assunto. Ele é alguém que, escrevendo aos Coríntios, 2 Coríntios capítulo 4, ele diz assim, olha, somos pressionados de todos os lados, mas não desanimamos. Somos abatidos, mas não destruídos, perseguidos, mas não ficamos desesperançados. Por quê? O que é que Paulo está dizendo? Ele está dizendo, ei, eu sei o que é ter motivos para viver sem paz, mas eu tenho no meu espírito essa paz de Jesus. Então eu quero mergulhar com você na vida do apóstolo Paulo, e claro, a biografia de Paulo é tão extensa, 3 domingos, não dá para cobrir toda a vida de Paulo, mas eu quero pensar alguns episódios para falar sobre paz. Hoje eu quero falar sobre paz sob pressão. Paz sob pressão. Porque parece que quando a pressão vem, a paz some. Eu quero falar sobre isso. Semana que vem, eu vou falar sobre um assunto que eu acho que quase não tem relação conosco. Paz apesar das pessoas. Será que tem gente no seu mundo que tem potencial para roubar a sua paz? E no último domingo eu quero falar sobre paz para além das preocupações ou acima das preocupações. Hoje, paz sob pressão. E o episódio que eu quero usar como a nossa reflexão é Atos capítulo 27. Atos capítulo 27 vale a pena aqui um contexto. O que é que está acontecendo na vida do apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo, àquela altura, estava preso. Ele foi preso e ele apela para César. Ou seja, ele apela para o seu direito de ser julgado em Roma. Então, em Atos capítulo 27, ele está preso, sendo conduzido até Roma. E aí o apóstolo Paulo foi colocado juntamente com outros prisioneiros em um navio comercial. E o navio estava então indo em direção a Roma, mas no meio do caminho surge Atos 27. Quando uma tempestade inesperada dá contra o navio então fica à deriva em alto mar, e a situação só vai se agravando. Os dias passam, e aqueles homens não veem terra à vista, eles começam então a se desfazer das cargas do navio, deixar o peso menor, mais leve, mas ainda assim, o vento continua forte, as ondas dão contra o navio, e acontece Atos 27, versículo 20, olha o que a Bíblia diz, olha esse versículo, em que ponto de desespero esses homens chegam. Visto que os homens tinham passado muito tempo sem comer, Paulo levantou-se diante deles e disse, versículo 20, Atos capítulo 27, versículo 20, vou ler na minha Bíblia. Não aparecendo nem sol nem estrela por muitos dias, e continuando a abater sobre nós grande tempestade, finalmente perdemos toda a esperança. Versículo 20, o apóstolo Paulo, quando ele chega nesse ponto, ele está dizendo assim, nós tentamos de tudo, está todo mundo desesperado, não tem esperança de salvação. Você consegue perceber quantas pressões ele enfrenta aqui? Primeira pressão, a mais básica, ele está preso. Estar preso já é motivo de estar sob pressão, sim ou não? Quando você está preso, a sua vida está nas mãos de outro. Como será a sentença? O que o juiz fará de mim? Vida, morte? Ele está preso, primeira pressão. Ele está dentro de um navio, no meio do caminho, acontece uma tempestade, outra pressão. Tentam de tudo, não conseguem reverter a situação. Eles chegam a perder toda a esperança de salvação, outra pressão. Então, a pressão aqui é forte. Aí você espera que Paulo se levante, grite desesperado e diga assim, já foi, já era. Mas o que a gente vê nos versículos seguintes é um homem cheio de paz. E é isso que eu queria compartilhar com você, 4 princípios que eu aprendo aqui com Paulo sobre paz sob pressão. Fala comigo, sob pressão. Primeiro ponto, sob pressão. Não procure culpados, comunique esperança.
No versículo 10 e versículo 11, a Bíblia fala que antes daqueles homens saírem do porto, verso 10, Paulo disse assim: Senhores, eu vejo que a nossa viagem será desastrosa e acarretará grande prejuízo para o navio, para a carga e também para a nossa vida. Então o que está acontecendo aqui? Antes do navio sair, o apóstolo Paulo já tinha predito toda a desgraça. Ele já tinha dito assim: não vai dar certo. Aí veio a tempestade, deu tudo errado, e quando dá tudo errado, e você falou para os seus amigos que ia dar errado, o que é que você diz? Bem que eu avisei. Aí você pensa assim: mas o apóstolo Paulo não vai jogar na cara do pessoal o que ele falou. Mas não é que ele jogou na cara de todo mundo. Lê comigo versículo 21, palavra de Deus. A Bíblia diz, agora sim, verso 21. Visto que os homens tinham passado muito tempo sem comer, Paulo levantou-se diante deles. Fala comigo, levantou-se. Levantou-se diante deles e diz: os senhores deviam ter aceito o meu conselho e não ter partido de Creta. Paulo jogou na cara, querido. Por que é que Paulo jogou na cara? Porque ele é apóstolo, mas também é gente. Versículo 22. Aí o apóstolo diz assim: mas agora recomendo-lhes que tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida. Ele começa falando, bem que eu avisei, mas ele salta para o verso 22, ele diz: mas agora tenham coragem. Ou seja, ele começa a falar vida, ele começa a falar esperança, ele começa a trazer palavras de ânimo. O que está acontecendo aqui? A primeira coisa que eu queria que você sublinhasse é essa expressão: levantou-se. Paulo, no meio daquele navio, no meio daquele caos, gente preocupada de um lado, gente já fazendo as suas últimas preces, do outro, ele se levanta. Ele se levanta. E por que isso é crucial, essa postura, esse posicionamento de Paulo? Levantou-se e disse. Porque você tem que pausar e refletir: quem é Paulo aqui nesse navio? Vamos lá, me ajuda. Quem é Paulo? Um prisioneiro. Você e eu, nós conhecemos Paulo como apóstolo, de modo que se Paulo visitasse a CC Videira, ele ganharia o púlpito e ele pregaria para nós, sim ou não? Porque ele é apóstolo, nós o enxergamos assim, nós vemos Paulo como apóstolo, sabemos que ele é um pregador, sabemos que ele é um homem de Deus, sabemos que ele escreveu um texto do Novo Testamento, mas dentro daquele navio, ele não é conhecido por nenhuma dessas atribuições de Deus. Paulo é Paulo, Paulo é um prisioneiro, Paulo é um refém, mas de repente aquele prisioneiro começa a se tornar o capitão. Ele começa a liderar. Por 3 vezes no capítulo 27 você vai ver que Paulo se levanta, fala algo e todo mundo escuta. Quem as pessoas escutam? Paulo, o prisioneiro. Porque veem em Paulo algo que os outros não tinham. Essa fé, essa coragem, essa paz. O medo sempre nos torna prisioneiros, a fé nos faz liderar. A fé nos faz pegar as rédeas da situação e dizer: sabe de uma coisa, eu não vou ficar acuado, acovardado aqui no canto, porque é exatamente isso que o inimigo quer que a gente faça, quando estamos sob pressão, e o que o diabo quer é que a gente fique assim, jogado em um canto, achatado, oprimido pelo clima do momento, deixando as coisas acontecerem, deixando as pessoas falarem bobagem, deixando todo mundo falar palavras de desespero, de desesperança. E eu vejo no apóstolo Paulo essa postura que eu e você temos que ter. Se a gente quer ter paz sob pressão, a gente tem que se levantar no meio do navio, do nosso problema, do nosso caos, de dentro do navio que está afundando. A gente tem que se levantar e dizer: eu vou ser um profeta de esperança aqui, eu vou falar vida aqui, eu vou falar ânimo aqui, eu vou falar coragem aqui. É esse posicionamento de Paulo, de alguém que não está passivo, observando, esperando. Não, alguém que diz: eu tenho uma palavra de Deus e eu vou comunicar essa palavra de vida e de esperança aqui nesse lugar, e a atmosfera desse navio vai começar a mudar. Quando você está sob pressão, quer ter paz? Quer ter paz? Então não fique você jogado em um canto, com seus diálogos internos, deixando o inimigo falar dentro de você. Vai afundar, vai afundar, vai afundar, vai afundar. Levante-se e fale vida. Posicione-se e profetize esperança. Mas eu vejo outra coisa aqui. Ele não apenas comunica a esperança, mas sob pressão, fala comigo, sob pressão. Sob pressão, para ter paz, creia
que ainda que o secundário seja perdido, o essencial será mantido. Olha que forte. Versículo 22, ponha para mim por gentileza. Palavras do apóstolo Paulo. Nenhum de vocês perderá a vida, apenas o navio será destruído. Vou fazer uma enquete gospel aqui. O apóstolo Paulo trouxe uma boa notícia ou uma má notícia? Boa notícia ou má notícia? Ele começa dizendo, a vida de vocês será salva, mas o navio se perderá. Boa notícia ou má notícia? É uma mistura. Para quem estava só querendo se salvar, excelente notícia. Mas para o dono do navio, péssima notícia. Tem algo aqui, minha gente? Porque crente não fala isso. Sabe o que crente diz? Deus vai salvar o navio, Deus vai guardar o navio, Deus vai blindar o navio. Deus vai. O navio. Deus é contigo, irmão, Ele vai cercar o navio. Não é assim que a gente fala. Porque pastor, é uma linha muito tênue, eu sei que é uma linha muito tênue. O evangelho, meu querido, nem sempre é esse preto e branco, tem certas linhas tênues. O que é que está acontecendo? É uma fé madura. O que a gente enxerga em Paulo é uma fé que tem a maturidade de reconhecer que existem alguns navios que são caso perdido. E que ter paz sob pressão é aprender a lidar com os navios que são caso perdido. E aprender a parar de orar pelo navio que já é caso perdido. E começar a dar graças a Deus, porque apesar do secundário estar sendo perdido, o essencial será mantido. Quem está entendendo o que eu estou pregando? Deixa eu aprofundar essa palavra aqui com você. É boa notícia ou má notícia? Bom, para quem estava querendo apenas salvar a vida, excelente notícia. Mas para quem estava apegado ao navio, para quem estava achando que só chegava do outro lado de navio, para quem acha que a chegada e aportar no destino dependia do navio, péssima notícia. Na nossa vida é a mesma coisa. Você sabe como é que a gente tem paz sob pressão? Quando a gente entende que os navios são periféricos, são secundários. Se eles estiverem bem, glória a Deus, louvado seja Deus. Mas se eles ficarem no meio do caminho, se eles se esfacelarem, se perderem, se quebrarem, é a mão de Deus que me leva, é a graça de Deus que me sustenta, é o Senhor que vai me fazer atravessar e chegar onde Ele quer que eu chegue. De modo que, para que eu tenha paz sob pressão, eu tenho que aprender a parar de chorar pelos navios que ficaram no meio do caminho. Tem algum navio que ficou no meio do seu caminho? Tem o tempo do luto, o tempo da dor, o tempo do lamento, o tempo que você chora e diz, poxa vida, para construir foi caro, para organizar foi difícil, para projetar tomou tanto de mim. É verdade. Mas esse projeto, esse plano, esse sonho, essa pessoa, esse relacionamento, essa empresa, essa chance, essa oportunidade, querido, foi, afundou, já era. Vira a página. E começa a compreender que na tua vida, determinante não é a presença do navio, mas é a presença de Deus. De modo que nada, e eu quero que você grave essa palavra no seu coração, eu sinto ela como se fosse uma palavra profética específica para pessoas aqui nesse lugar. Deus está dizendo assim para você, nada que ficou no meio do caminho vai ser impeditivo para Deus fazer você chegar aonde Ele quer te levar. Porque sem navio eu chego, nem que seja nado, com bote salva-vidas, ou na pior das hipóteses, boiando. Mas eu preciso é de Deus. O secundário pode ser perdido. Deus não tem compromisso com os nossos navios, querido. É isso que a gente tem que entender. Deus tem compromisso com aquilo que é essencial. Essencial é a minha fé, essencial é o meu coração, essencial é a minha caminhada com Ele. Essencial é isso. Deus não tem aliança com os meus navios. Navios chegam, navios quebram, navios chegam, navios partem. Deus tem compromisso com o que é essencial, que é o seu reino e a sua presença na minha vida. E é isso que vai me levar até o final. Isso muda tanta coisa na nossa vida. Isso é uma virada de chave tão poderosa para o nosso coração. Porque quando os navios começam assim a se quebrar e a afundar, a gente para de entrar em crise de fé. Ó Deus, fiz uma campanha, jejumei 7 semanas. E o navio,
Titanic. Mas graças a Deus, porque o nosso Deus olha para nós e diz assim: filho, fica na paz, que ainda que o secundário tenha sido perdido, o essencial vai ser mantido. Fica tranquilo, o teu transporte sou eu, o teu veículo sou eu, quem te carrega sou eu. Fica tranquilo. Terceiro princípio que a gente precisa levar para o nosso coração: sob pressão, olha isso, conte, e mais do que apenas conte, mas eu diria busque, visitações especiais de Deus. O que é que eu quero falar com isso? Verso 23, a Bíblia diz que Paulo então continua falando: olha, ontem à noite apareceu-me um anjo de Deus, e o anjo é do Deus a quem eu pertenço e a quem eu adoro, dizendo-me, ou seja, trazendo uma mensagem do Senhor, falando algo do céu. Paulo está dizendo: ontem à noite, aqui nesse navio, enquanto esse tumulto acontecia, Deus me visitou de uma maneira especial. É todo dia que anjo aparece na nossa vida? Mas existem dias que é necessário. E eu quero falar exatamente sobre essas visitações especiais, porque quando nós lemos na palavra de Deus, a gente enxerga que existem as manifestações, que eu vou chamar, não sei se é o melhor nome, mas eu vou chamar de manifestações comuns de Deus. As manifestações corriqueiras de Deus, o nível que eu posso chamar de ordinário. A gente se reúne aqui, por exemplo, durante o louvor, vem à igreja, levanta as mãos, adora, canta. Não é todo dia que você sente aquele arrupio, às vezes você só sente o ar-condicionado mesmo. E está tudo bem, porque a nossa fé não é uma fé do sentir, a nossa fé não precisa sempre de momentos de êxtase. Tem gente que é dependente assim dessa coisa de ser arrebatado. A nossa caminhada com Deus não precisa depender disso, porque nós não temos experiências com Deus, nós temos uma comunhão com Deus, um relacionamento com Deus. Mas escute bem, há um padrão na Bíblia que é o seguinte: nos momentos de dificuldade, nos vales profundos, nos desertos áridos, nos navios que estão afundando, homens e mulheres que querem manter a fé e a paz, sob pressão, precisam de uma visitação especial de Deus. Porque quando o navio está afundando, ou seja, a pressão está grande, querida, a gente só consegue manter a cabeça no lugar se o anjo vier nos acudir. O que eu quero dizer com isso? 1 Reis capítulo 19, exemplo. Elias está lá, profeta Elias, pedindo a morte, cansado, exausto, entregando os pontos, dizendo: Senhor, desisto, não quero mais viver. Quando ele pede para Deus: Deus, eu não quero mais viver, o anjo de Deus visita Elias, e o anjo de Deus serve uma refeição para Elias. É todo dia que o anjo vem e oferece uma refeição? Não, mas naquele dia o profeta precisava de uma visitação especial de Deus, e o céu visitou a vida dele. Quando os amigos de Daniel são lançados na fornalha, Nabucodonosor joga aqueles 3 rapazes na fornalha ardente. De repente ele olha, vê não mais 3 e sim 4, há um quarto homem. O anjo do Senhor visita aqueles homens. O anjo do Senhor. Eles precisavam do anjo do Senhor. Eles não precisavam de alguém de fora da fornalha gritando para eles e dizendo: Deus é contigo, irmão. Fica firme aí, viu? Está quente, oh Jesus, tem misericórdia. Eles precisavam do anjo do Senhor caminhando com eles. Você entende? Navio afundando, visitação especial de Deus. Eu preciso de uma visitação especial de Deus. Ei, gente, tem um episódio na vida de Jesus, você conhece, Getsemane. Getsemane é esse lugar onde Jesus se prepara para o seu sacrifício na cruz. E no Getsemane ele ora a Deus e ele transpira sangue, tamanha a pressão que estava sobre Jesus. Jesus está ali, agoniado, angustiado. E diz o texto de Lucas, um versículo que às vezes nós não percebemos que está ali. Lucas 22, versículo 43. Jesus está no Getsemane e o anjo de Deus vem e então fortalece Jesus. Há uma visitação especial de Deus no Getsemane. Interessante, João capítulo 20, outro episódio. João capítulo 20 eu chamo de o capítulo do medo, porque Jesus já tinha sido crucificado e depois de crucificado seu corpo levado para um túmulo, a pedra lacrou, fechou o túmulo. Os discípulos ficaram com medo. Bom, se crucificaram o nosso mestre, imagina o que é que farão conosco. Amedrontados, eles vão, se trancam,
Olha o que diz a Bíblia. João capítulo 20, põe para mim por favor, versículo 19. Experiência daqueles discípulos, ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana. Estando os discípulos reunidos a portas trancadas por medo dos judeus. Quem entrou? Quem entrou? Alguém falando de Jesus? Alguém pregando Jesus? Um livreto de Jesus? Não. Jesus, o Cristo ressurreto, o Verbo encarnado, entra ali, põe-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. Aqueles homens não precisavam apenas de Maria Madalena testemunhando que Jesus havia ressuscitado, não, eles precisavam de uma visitação especial. Jesus entra naquele quarto, o quarto do medo. Jesus entra e no meio deles se coloca, e a sua presença infunde paz no coração daqueles homens. Gente, é uma visitação especial de Deus. E o último exemplo que eu te dou é a tentação de Jesus, a provação do Senhor Jesus. Mateus 4 e Lucas 4 falam que Jesus é tentado no deserto pelo inimigo. Mas olha o detalhe, imediatamente antes de Jesus ser provado, ele foi visitado. No seu batismo. Você conhece o batismo de Jesus? Quando João Batista vai e batiza Jesus, o céu se abre. O Espírito desce de uma maneira visível, todos viram, na forma de uma pomba. E a voz do Pai se pronuncia dizendo: este é o meu Filho amado. Ele tem uma visitação do céu. E aí eu te pergunto, será que não foi a visitação que empoderou, capacitou, equipou, fortaleceu Jesus para a provação? Ou seja, quem sabe você está aqui hoje, você está dizendo: meu navio está afundando, eu estou sob fortíssimas pressões, pressões de todos os lados, pressões de todas as formas. Pois Deus fala assim para você: então dobre o seu joelho, feche a sua porta e suplique aos céus por uma visitação especial de Deus. Você precisa de um encontro com Deus, você precisa de um toque de Deus, você precisa de uma palavra de Deus, você precisa do abraço de Deus, você precisa da glória de Deus, querido. É uma visitação de Deus que a gente precisa quando nós estamos sob fortíssimas pressões, para que a gente tenha paz. Até porque paz não é algo que Jesus dá, é quem Ele é. Paz não é algo que Jesus envia, é algo que Ele leva. Isso é muito importante. Eu posso enviar algo para você na sua casa sem nunca ter pisado na sua casa. Existem correios para isso. Eu coloco em uma caixinha, envio para você. Só preciso saber o seu endereço. Chega lá, chega sem mim. Por quê? Porque eu enviei. Outra coisa é eu levar. Levar implica presença. Eu tenho que ir, eu tenho que chegar junto. Eu bato na sua porta, eu digo: cheguei com a encomenda. E eu também. Para tomar um cafezinho, por favor, sem açúcar, porque eu sou fit. Ei, igreja, a gente precisa desse Jesus que não dá paz, mas que traz paz. Ele é essa paz. De modo que, se você precisa dessa paz sob pressão, é um encontro com Ele, é uma visitação dEle que você precisa. Dobra teu joelho, clama a Deus, clama aos céus. Por último, fale comigo: sob pressão. Sob pressão, comunique esperança. Sob pressão, creia que ainda que o secundário seja perdido, o essencial será mantido. Sob pressão, conte com visitações e mais, dependa, busque visitações especiais de Deus. Mas por último, eu digo para você, enquanto o louvor retorna: sob pressão, agarre-se às promessas de Deus. Versículo 24, o apóstolo Paulo diz assim: olha, o anjo de Deus, quando veio ontem à noite, trouxe uma mensagem, e a mensagem era: Paulo, não tenha medo. Não tenha medo, é preciso que você compareça perante César. Eu amo essa expressão, é preciso. É como se o anjo dissesse assim: fica tranquilo, porque tem um propósito nisso. Você tem que chegar lá. Você está garantido por Deus. Há um propósito.
Há um propósito, é preciso que você chegue lá em César. Paulo, há uma promessa sobre ti. E aí o apóstolo encoraja aquela tripulação, agarrado na promessa, na palavra que ele recebeu de Deus, querido. E enquanto as luzes se apagam, é com isso que eu quero concluir. Sabe, se a gente precisa de paz sob pressão, a gente precisa se agarrar a essa palavra. A gente precisa se agarrar a essas promessas. Sabe por quê? Olha bem para mim. Se você não pegou nada da pregação de hoje, por sinal, eu acho que essa é a parte favorita de algumas pessoas. Quando o pregador diz, se você não pegou nada, a pessoa, agora é minha hora. Eu não peguei nada. Se você não pegou nada, concentre-se. Falando sério. Uma coisa eu queria que você captasse e guardasse no seu coração, que é o que mais fala comigo aqui. Se a gente quer paz sob pressão, a pergunta mais importante não é como está o nosso navio. A gente pensa que é essa a questão. Para que eu tenha paz, como é que está o navio? Está bem, está ajustado, está arrumado, está organizado, está consertado, está inteiro. Tenho paz. Não é. Se você quer paz sob pressão, a grande questão que você tem que responder não é como está o seu navio. Acredite, se você quer paz no seu coração, a grande questão que você precisa responder é uma: estou sob uma palavra. Porque eu sei que eu estou sob pressão, mas a pergunta é: estou sob uma palavra? Porque se eu estou sob uma pressão e sob uma palavra, eu tenho paz. Mas se eu só estou sob pressão, mas não estou sob uma palavra, é impossível ter paz. Pastor, explica mais para que eu possa entender. Eu vou te explicar. A Bíblia fala de outro homem na Bíblia, que passou por um navio que também estava prestes a naufragar. Cena semelhante do apóstolo Paulo. O nome dele é Jonas, história do Antigo Testamento. Jonas entra dentro de um navio, de repente o navio então começa a naufragar, a situação complica, tempestade, tudo muito parecido. Agora tem uma diferença de Jonas para Paulo. A mesma pressão, mas Jonas estava fora ou fugindo da palavra. Paulo estava sob uma palavra. Jonas estava naquele navio fugindo do seu chamado de Deus, e em um dado momento a tripulação percebeu que a causa daquela tempestade era Jonas. Deus estava julgando aquele navio por causa de Jonas. E aí, sabe o que acontece? A turma pega e diz: bom, se o problema é Jonas, vamos jogar Jonas para fora do navio. E Jonas então cai no mar. Ele desce do navio para o mar, e do mar ele desce para o ventre do peixe. Ele desce, porque quando você está sob pressão, mas não está sob uma palavra, o seu caminho vai ser inevitavelmente descer. Mas Paulo não, o apóstolo Paulo, essa história, o desfecho dela é outra. O navio de fato naufraga, tudo é perdido, o pessoal chega na ilha de Malta, a nado, sem nada. Mas ali na ilha de Malta, algo acontece, o apóstolo Paulo começa a pregar, pessoas começam a se converter, gente relevante daquela ilha dá ouvidos ao evangelho, e a Bíblia diz em Atos capítulo 28, versículo 10, que quando Paulo vai embora daquela ilha, ele sai dali honrado, ele recebe honras, o navio sai cheio de suprimento, ele chega sem nada, prisioneiro, sai dali como um pregador avivalista. Tem algo aqui. Paulo estava sob uma palavra. E quando a gente está sob uma palavra, mesmo sob pressão, é inevitável que o nosso caminho seja de subir. A pergunta que eu quero que você responda sinceramente no seu coração é assim: não é como está o meu navio, é onde eu estou, sob uma palavra. Você está onde está por desejo ou por obediência? Se é por desejo, você vai ter que se bancar. Se é por obediência, a sua conta já está paga. É essa a pergunta que você tem que se fazer. Quando pessoas conversam comigo e dizem assim: pastor, o que você acha que eu devo fazer? Olha, eu posso te dar orientações, conselhos, mas no final das contas não faça nada do que eu disse. Porém, uma coisa não abra mão de fazer:
o que Deus disser para você fazer. Porque o que te mantém, o que te guarda, o que te conserva, o que te sustenta é uma palavra. Eu quero te perguntar, você está sob uma palavra? Sob uma palavra. É fácil estar em um lugar que é confortável, fora da palavra, ou sem estar sob uma palavra. É fácil você fugir, correr, se jogar onde é mais conveniente, mas você não está sob uma palavra. Eu converso isso muito com a minha esposa, eu falo assim, Sarinha, a única coisa que a gente precisa é estar sob uma palavra. A gente só precisa estar sob uma palavra, porque se a gente estiver sob uma palavra, pode vir a pressão que for, o problema que for, a circunstância que for, a limitação que for, a situação que for. Se nós estivermos sob uma palavra, essa palavra vai nos manter, vai nos sustentar, essa palavra vai nos manter de pé. É isso que nós precisamos. Agarre-se a essa palavra. Eu quero encerrar com isso. Agarre-se a essa palavra. Palavras específicas de Deus para você. Receba, busque. Palavras da palavra de Deus para você. Agarre-se a elas. Se o Senhor é meu pastor, de nada eu terei falta. Que tal você deixar de fazer com que isso seja apenas um adesivo e seja uma verdade no seu coração? Que tal você pegar essa palavra de Deus, e você começar a se agarrar com ela, essa palavra, essas promessas, e você dizer assim, se o Senhor é a minha luz e a minha salvação, eu não preciso temer, porque ainda que uma guerra se estoure contra mim, o meu coração não se atemorizará. Que tal a gente pegar essa palavra, a gente se agarrar a ela e dizer, Senhor, eu posso ir até para o fundo do mar, mas eu vou agarrado à tua palavra, pautado na tua palavra, construído na tua palavra, agarrado nas tuas promessas, ó Deus. Porque se eu estiver aqui, Senhor, esse é o lugar mais seguro. Eu sei, eu estou à sombra do Onipotente, 1000 caem de um lado, outros tantos mil do outro. E sabe de uma coisa, Pai, eu creio que Tu me cercarás e me guardarás. Porque o muito fogo não me queimará, a multidão das águas não me afogará, porque eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Eu me agarro às tuas promessas, eu me agarro à tua verdade, eu me agarro à tua palavra. Tu me cercas, tu vai adiante de mim, Senhor. O meu nome está gravado na palma das tuas mãos. Eu, ó Deus, me mantenho aqui sobre a tua palavra, eu construo a minha vida sobre as tuas promessas. É isso que traz paz. É isso que traz paz. Então hoje, é só essa a pergunta que você precisa responder. Você está sob uma palavra? Eu já sei que você está sob pressão. Mas se você estiver sob uma palavra, pressão nenhuma será capaz de roubar sua paz. Você pode ficar de pé no seu lugar. Feche os teus olhos por um momento. Espírito de Deus, tudo que precisamos é da Tua direção, Senhor. Tudo que precisamos, ó Deus, é da Tua orientação.